Um bom dia, porque sempre é dia. Esse é o episódio número 2 do Volta a Uma, ou VU, como é o apelido carinhosamente. Eu sou o Luiz Gomes, o host desse podcast. E o episódio de hoje tem como intuito a gente discutir o que são essas pintas vermelhas, que são uma coisa que estão passando comigo agora nessa última semana. Enfim, é um repleto de ansiedade, nervosismo, porque, enfim, tava de férias e agora tá voltando o período, enfim, da universidade, tá voltando o tempo sobre atuações num rol mais profissional da coisa, que foram iniciadas, enfim, há pouco tempo, dentro desse contexto das férias, mas que vão ter um papel crucial no futuro e que estão se delineando agora nesse ponto final, esse eixo final de tempo entre um estado mais inerte de descanso e efetivamente para uma atuação prática, que estão surgindo nesse formato dessas pintas vermelhas, esse arrepio nas costas, enfim, que eu fico preocupado, às vezes pode ser alguma coisa, mas a princípio é algo mais relacionado à ansiedade, ao nervosismo, mas que se delineia de uma forma muito profunda, através quase assim de um suco, algo fulcral que, a partir do medo, seja ele físico ou psicológico, algo real mesmo, um medo de, poxa, será que lá no final do ano as coisas que eu tô planejando agora vão efetivamente se realizar ou não? Ou enfim, pensar em um período mais longínquo, um prazo mais maior, se essas coisas vão realmente se realizar. E é sobre isso o episódio de hoje. É uma proposta para a gente repensar e também saber ponderar melhor como as condições atuais estão e como o nosso estado momentâneo agora tem uma influência muito grande no nosso estado do futuro. É a gente pensar que essas pintas que aparecem agora, assim como pontos em uma linha cronológica, têm a sua importância. E a importância, em especial para mim, aqui partindo de um sentido explanativo pensado por mim mesmo, é essa questão de me rememorar da capacidade, da necessidade de um cuidado, seja ele num lado físico ou psicológico, que é essa questão que eu trago também do medo. E é lembrar que para que eu chegue lá no futuro em um estado de saúde e, claro, de autoconhecimento pessoal, eu tenho que saber como eu estou hoje. E nesse sentido, essas pintas, elas marcam o meu corpo, marcam a minha mente, porque, claro, elas podem ser um lado de pressão alta, elas podem ter um quadro médico mais claro, mas efetivamente o que eu quero trazer aqui no VU é esse lado emocional da coisa. É a gente pensar nessas pintas como algo único, sabe? Cada uma delas representa algo, seja um arrepio no braço, seja um arrepio no dedo, seja um arrepio nas costas. Cada uma delas representa um conglomerado. É como se cada uma delas fosse uma goma de mascar. E a gente botasse ela na boca, a gente mascasse, cada uma tivesse um sabor diferente, cada uma delas nos levasse a efeitos diferentes, a consequências diferentes. E nesse sentido, se percebe que essas pintas, elas são desenvolvidas de um modo em que elas te dão e te influem para que tu ages de uma maneira a voltar a realizar as coisas que tu necessita pro teu futuro. Sabe, é quase como um tapa na cara. É aquela sensação em que a gente senta, a gente espera, a gente tá vendo, poxa, eu tô procrastinando, eu não tô fazendo as coisas, como é que eu vou chegar lá se eu quero chegar lá? E se eu quero, né? E bota. E aqui a gente desenvolve o ICs de maneira extravagante. Mas é essa relação de desenvolvimento, é esse tapa na cara, é essa proposição que desenvolve na gente um sentido de urgência, um sentido em que a gente vê, a gente pensa, a gente precisa e a gente toma o que é necessário para que aquilo se efetive. E é isso que são essas pintas vermelhas. São um conglomerado de situações que são rememoradas em determinado momento e que tornam
a ti certos vínculos, sejam eles afetivos, emocionais ou realmente de urgência, para que as questões que tu desejas para o futuro sejam realmente realizadas naquele momento presente em que é necessário a sua realização. Porque a gente pode pensar que, poxa, Luiz Miguel, eu vou deixar as questões para o futuro, vamos pensar que, poxa, eu posso deixar as coisas, fazer lá no final, mas, sabe, eu sempre fui muito aquela pessoa de pensar que para que a gente chegue lá no final com um estado máximo de eficiência da questão que a gente deseja, ou enfim, com a máxima qualidade desse produto, o caminho que nós trilhamos é sempre muito importante. Então, as conquistas nesse aspecto mais duradouro da coisa valem muito. E nunca vão deixar de valer. Sabe aquele ditado fácil e recorrente enfim, imagino que muitas das pessoas já tenham ouvido, que é um ditado em que o conhecimento ninguém te tira. E é bem nesse contexto também que se insere. Ele é um ato contínuo que se desenvolve em torno dessa linha temporal. E claro que no meio deles tem essas pintas vermelhas que, obviamente, vão te lembrar de certas casualidades. E fica aqui uma recomendação de palavra como sinônimo de casualidade, né? Que é vicissitude. E essas vicissitudes que vão acontecer nesse meio tempo vão te recordar do que realmente é necessário e do que realmente é o teu desejo. E é nisso que o VU vai se depreender hoje. E é nisso que também entra, obviamente, como proposta de reflexão, que é esse sentido para a gente pensar nesses medos, nesses arrepios, nessas sensações, como fatos que eles não vêm necessariamente para o mal. Claro, obviamente aqui a gente diversifica isso, difere de um sentido, obviamente, clínico, ou enfim, de saúde mesmo, que a pessoa obviamente tem que tratar, mas no sentido emocional da coisa, pensar nisso como um remédio para a ansiedade, como um remédio para o nervosismo, que são coisas cada vez mais recorrentes, principalmente agora nesse período em delineação maior do algoritmo, enfim, das redes sociais, que são coisas que estão em maior repertório, seja fama, enfim, tem até mesmo com esse desenvolvimento das bets aí, o mundo das apostas, que é uma coisa que, enfim, só tende a aumentar e tornar crescente cada vez mais esse mundo e esse rol de atuação da ansiedade e do próprio nervosismo. E é nesse sentido que a gente vai se encaminhando, pensar efetivamente que uma receita não necessariamente existe para pensarmos em um combate a essas pintas. Às vezes, o combate a elas não é necessariamente um combate no seu sentido literal, mas sim uma aceitação. Essas pintas, muitas vezes, elas podem ser, sabe, simplesmente compreendidas. E essa compreensão passa pelo entendimento claro e recíproco dos medos e também dos receios. Isso é um ponto muito importante, a gente saber que para resolver a maior parte das coisas com que nós vamos nos deparar, eu vou me deparar, você vai se deparar, receitas não existem, moldes prontos não existem. E às vezes a maior possibilidade que nós temos é que remediar não necessariamente é a questão. Eu ia utilizar remediar, mas não é a melhor questão. É o melhor termo para a gente explicar isso. A questão é justamente compreendermos, sabermos explicar aquilo. Claro que não precisa ser uma explicação para outras pessoas, mas uma explicação interna, para entendermos como aquilo tem efeito e como aquilo nos atinge. E é nesse sentido que eu finalizo o episódio de hoje, convidando você a refletir sobre quais seriam essas suas pintas vermelhas, ou quais seriam esses pontos da sua semana, no seu dia a dia, que te remetem a uma reflexão mais profunda sobre o seu aspecto cronológico, aos seus desejos futuros, ou sejam eles mais atuais, presentes, mais corriqueiros. E fica aí o meu convite. A reflexão ela é sempre muito bem-vinda. Aceito, claro, que entrem em contato, deixem nos comentários,
pra gente conversar, caso queiram, mas se não, a reflexão em caso pessoal e interiorana, em um aspecto mais individual mesmo, ela sempre vai ser muito bem-vinda. Um abraço do seu amigo, Luiz Gomes.